Você já parou para pensar por que os ricos não usam os bancos como você? Eles sabem algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que muda completamente a forma de lidar com o dinheiro. Neste vídeo, vou revelar o que eles fazem de diferente e como você pode aplicar essas mesmas estratégias na sua vida. Imagine um jogo onde as regras não são claras, mas você é obrigado a jogar todos os dias. É assim que o sistema bancário funciona para a maioria das pessoas. Você entra, faz suas transações, paga suas taxas e segue adiante sem perceber que está contribuindo para um jogo onde os bancos sempre ganham e você perde. Os ricos, por outro lado, não jogam esse mesmo jogo. Eles criam as próprias regras ou aprendem a usá-las a seu favor. Enquanto a maioria das pessoas paga tarifas e deixa dinheiro parado em contas que não rendem quase nada, os ricos utilizam estratégias que os mantêm sempre à frente. Um exemplo: você sabia que as tarifas que um banco cobra de uma pessoa comum são praticamente inexistentes para alguém com um patrimônio elevado? Isso não acontece por acaso. É parte de um sistema que recompensa quem entende suas engrenagens e penaliza quem apenas segue o fluxo. Neste vídeo, você vai descobrir o que os ricos fazem para quebrar esse ciclo e como começar a aplicar essas mesmas estratégias. Por que os bancos são projetados para o público em geral? Os bancos tradicionais não são meramente instituições financeiras. Eles são grandes máquinas de lucro que dependem de uma massa de clientes. Para entender isso, é importante enxergar o modelo de negócios deles. Os bancos não querem que você fique rico. Eles querem que você permaneça dependente. Por exemplo, cada tarifa que você paga, seja uma taxa de manutenção, um juro sobre o cartão de crédito ou uma multa por atrasos, está embutida em um sistema projetado para operar em larga escala. Quanto mais clientes, maior o lucro. Agora aqui está o detalhe que poucos percebem. Os serviços básicos dos bancos são os mais lucrativos, porque são projetados para a média da população, que aceita essas condições sem questionar. Os ricos, por outro lado, estão fora dessa média. Eles não geram lucro com tarifas ou juros porque negociam isenções ou condições exclusivas. Para os bancos, esses clientes representam um outro tipo de valor. Eles trazem capital para investimentos, movimentações financeiras de alto volume e conexões estratégicas. É por isso que o sistema parece desigual. Não é que os ricos sejam privilegiados por acaso. Eles simplesmente conhecem as engrenagens do sistema e sabem como usá-las a seu favor. Enquanto isso, a maioria das pessoas opera na zona mais lucrativa para os bancos, aquela onde cada pequena tarifa se acumula em bilhões. Os serviços exclusivos que os ricos têm acesso. O acesso a serviços bancários exclusivos não é apenas um privilégio, é uma ferramenta estratégica que separa os ricos do restante da população. Bancos privados oferecem um nível de personalização que você não encontra nos bancos tradicionais. Enquanto a maioria dos clientes comuns se contenta com serviços padronizados, aqueles que acumulam riqueza são tratados como parceiros estratégicos. Esses bancos privados não só oferecem gestão de patrimônio, mas também uma consultoria especializada que lida com questões fiscais, sucessórias e até jurídicas. Isso significa que os ricos não estão apenas otimizando seus investimentos, mas estruturando toda a sua vida financeira de forma eficiente, buscando minimizar impostos e evitar taxas desnecessárias. Além disso, os ricos têm acesso a produtos financeiros altamente exclusivos, como fundos de investimento restritos, que exigem grandes somas de capital inicial e oferecem retornos muito mais elevados do que os produtos comuns oferecidos aos bancos tradicionais. Porém, o maior diferencial está no atendimento. Enquanto a maioria dos correntistas de bancos tradicionais enfrentam filas, contatos impessoais e longos tempos de espera, os ricos têm gerentes e equipes financeiras à disposição para resolver qualquer demanda de forma personalizada e imediata, garantindo que suas necessidades sejam atendidas de maneira ágil e sem burocracia. Os ricos priorizam ativos que rendem mais do que uma poupança. Você já percebeu como os bancos adoram te incentivar a deixar o dinheiro parado em uma conta poupança? A verdade é que essa é uma das formas mais seguras de garantir que seu dinheiro nunca vai crescer de maneira significativa. E os ricos sabem disso. Eles não deixam seu capital estagnado em contas correntes ou poupanças, porque entendem que o verdadeiro crescimento vem de ativos que geram retorno. Em 2024, a taxa de rendimento da poupança no Brasil estava em torno de 6,17% ao ano, bem abaixo da inflação e dos rendimentos que o mercado de ações ou imóveis pode proporcionar. Ou seja,
Se você deixasse R$ 100.000 na poupança, ao final de um ano, seu dinheiro teria crescido apenas R$ 6.170, enquanto investimentos mais estratégicos poderiam ter gerado muito mais. Para os ricos, isso é inaceitável. Eles sabem que o verdadeiro poder do dinheiro está no potencial de crescimento. Enquanto as contas poupança oferecem uma rentabilidade irrisória, os ricos investem em uma variedade de ativos que lhes proporcionam ganhos reais. Eles compram ações, participam de fundos de investimento, adquirem imóveis e até investem em negócios próprios. O conceito de fazer o dinheiro trabalhar para eles é uma prioridade, não uma opção. Esse é um dos maiores diferenciais que separa os ricos do restante. O padrão financeiro comum ensina que devemos economizar, mas não ensina a investir. Os ricos, por sua vez, não se limitam a economizar. Eles buscam múltiplas fontes de rendimento e são muito mais agressivos na busca por oportunidades que realmente tragam retorno financeiro. E para alcançar esse nível de eficiência, eles não estão sozinhos. A chave está na construção de uma equipe financeira sólida, composta por especialistas que os ajudam a tomar as decisões certas. A relação direta dos ricos com gerentes e especialistas financeiros. Os ricos não delegam sua vida financeira a um simples gerente de banco. Eles constroem uma relação estratégica com uma equipe financeira dedicada. Esse tipo de equipe vai além de apenas indicar onde investir. Ela oferece consultoria personalizada para cada aspecto da vida financeira, desde a gestão de patrimônio até a otimização fiscal e até a criação de estratégias de sucessão para garantir que a riqueza seja preservada por gerações. Em vez de lidar com um atendente qualquer ou um gerente com centenas de clientes para atender, os ricos têm acesso a um grupo de especialistas que inclui analistas de investimentos, advogados fiscais e consultores patrimoniais, todos focados em maximizar seus ganhos e minimizar riscos. Esse nível de personalização e agilidade é essencial para maximizar o potencial de crescimento do patrimônio, pois qualquer erro financeiro pode custar uma fortuna. Além disso, essas relações financeiras oferecem um nível de confiança que vai muito além da simples transação. Os ricos confiam em seus especialistas para construir estratégias financeiras a longo prazo, de forma a otimizar o uso de ativos e evitar tributações que diminuem o valor do patrimônio. E isso já nos conecta ao próximo ponto, que é o uso da alavancagem inteligente de crédito. Estratégias de alavancagem de crédito inteligente. Quando falamos sobre crédito, muitas pessoas enxergam isso como uma ferramenta para consumo, mas os ricos têm uma visão completamente diferente. Eles veem o crédito não como uma dívida a ser paga, mas como uma alavanca estratégica que pode impulsionar sua riqueza. A chave para isso está em utilizar o crédito de forma inteligente, o que significa pegar empréstimos para financiar investimentos que têm o potencial de gerar um retorno superior ao custo da dívida. Ao contrário da maioria das pessoas que pegam empréstimos para financiar bens de consumo, como carros ou eletrônicos, os ricos usam o crédito para investir em ativos que podem gerar renda passiva. Um exemplo clássico é o investimento em imóveis. Eles podem pegar um empréstimo para adquirir um imóvel para aluguel, sabendo que o rendimento mensal do aluguel não apenas cobrirá o custo do financiamento, mas também gerará lucro. Além disso, os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, aumentando ainda mais o patrimônio do investidor. Outro exemplo de alavancagem de crédito inteligente é o uso de financiamento para investimentos em ações ou até na expansão de um negócio próprio. Ao tomar crédito para investir, os ricos maximizam seu potencial de retorno, aproveitando o poder da alavancagem para aumentar seus lucros sem precisar colocar todo o seu capital próprio em risco. O segredo está na diferença entre usar o crédito para financiar consumo e usá-lo para gerar um retorno financeiro superior. Esse tipo de estratégia é uma das principais formas de multiplicar a riqueza ao longo do tempo, criando um ciclo onde o dinheiro trabalha de forma constante para o investidor. Eles usam bancos como intermediários, não como solução final. Enquanto a maioria das pessoas vê os bancos como o ponto central de suas finanças, a abordagem dos milionários é bem diferente. Para eles, os bancos são apenas uma ferramenta no processo, não o destino final de seu dinheiro. As contas correntes, as poupanças e até mesmo os investimentos são apenas um meio para acessar produtos financeiros específicos, como transferências e pagamentos. Ao contrário da maioria, que deixa seu capital em contas tradicionais, eles buscam alternativas para aumentar o retorno sobre o que tem.
Investimentos em ativos como imóveis, ações e até mesmo hedge funds são preferidos, pois oferecem mais potencial de crescimento do que a poupança ou contas correntes. Além disso, ao tratar o banco como um intermediário, a estratégia financeira se torna mais eficiente. Muitos preferem utilizar contas offshore ou bancos internacionais, que proporcionam oportunidades de otimização fiscal e maior diversificação. Esses recursos, muitas vezes inacessíveis para a maioria, permitem um controle maior sobre os impostos e oferecem a chance de explorar mercados globais sem as limitações dos bancos tradicionais. Com isso, podemos entender como a busca por retornos globais e estratégias fiscais mais vantajosas desempenham um papel crucial na construção de patrimônio. Vamos explorar isso mais a fundo a seguir. A busca por retornos globais, bancos internacionais e offshores. O alcance financeiro de pessoas com grandes fortunas vai além das fronteiras nacionais. Em vez de limitar seus investimentos a mercados locais, elas buscam diversificação global, utilizando bancos internacionais e estruturas offshore. Mas o que exatamente é uma conta offshore? Trata-se de uma conta bancária aberta em um país diferente daquele onde o indivíduo reside, geralmente em jurisdições com menos regulamentação financeira e impostos mais baixos, conhecidas como paraísos fiscais. Essas opções oferecem não apenas a chance de maximizar retornos, mas também de reduzir a exposição a riscos específicos de um único mercado. Ao investir no exterior, é possível explorar economias em crescimento, acessar ativos que não estão disponíveis em mercados locais e aproveitar taxas de juros mais vantajosas. Bancos em paraísos fiscais, por exemplo, oferecem uma gama de produtos financeiros que permitem aos investidores manterem seu capital de forma mais eficiente, com menor carga tributária. Outro benefício das contas offshore é a proteção de ativos. Muitas dessas jurisdições oferecem um nível de segurança financeira que protege os investidores de riscos locais, como crises políticas ou econômicas, que poderiam afetar diretamente os seus bens em mercados locais. Além disso, a diversificação geográfica minimiza a exposição a uma única economia, proporcionando uma rede de segurança em caso de flutuações econômicas globais. Essas estratégias não estão ao alcance da maioria, mas elas são uma peça-chave no quebra-cabeça financeiro das pessoas de maior patrimônio. Educação financeira como diferencial-chave. A forma como as pessoas ricas lidam com suas finanças é, em grande parte, resultado de uma mentalidade financeira sólida e bem desenvolvida. Elas não apenas têm acesso a ferramentas financeiras sofisticadas, mas também dedicam uma parte significativa do seu tempo a educar-se continuamente sobre o funcionamento do dinheiro, dos investimentos e das finanças pessoais. Esse é um dos maiores diferenciais entre os que acumulam grandes fortunas e os que ficam estagnados. Enquanto a maioria das pessoas aprende a trabalhar para ganhar dinheiro, aqueles com grandes patrimônios investem em aprender como fazer o dinheiro trabalhar para eles. Eles não se limitam ao que a escola ou universidades ensinam, buscam o conhecimento contínuo sobre investimentos, gestão de patrimônio e até estratégias fiscais. A educação financeira, nesse caso, vai muito além da teoria. Ela é aplicada de forma prática no cotidiano. Entender como o dinheiro cresce, como reduzir impostos ou como investir em alternativas rentáveis são decisões que exigem esse tipo de conhecimento. E é exatamente isso que diferencia os bem-sucedidos dos que ficam no básico. Não é só sobre acumular riquezas, mas saber como utilizá-las de forma inteligente. E isso leva a uma mentalidade de longo prazo, que é a próxima chave para o sucesso financeiro. Você sente que, apesar de se esforçar muito, nunca consegue acumular a riqueza que deseja? Muitos se veem presos no ciclo de trabalhar sem parar, mas sem conseguir ver seu dinheiro crescer de forma consistente. O que está faltando? Eu preparei um vídeo onde revelo como qualquer pessoa pode ficar rica em apenas 5 anos. Se você se sente estagnado financeiramente ou não sabe por onde começar, esse vídeo vai te mostrar um plano simples e eficiente para transformar sua vida financeira, mesmo que você tenha pouco capital para começar.